Diz assim a palavra do Senhor: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-os, dizendo: Senhor, socorre-me. Amém? Então senta glorificando a Deus. Jesus está neste lugar, igreja. Jesus está nessa casa. Você crê que Ele faz milagres? Quarta-feira passada nós estivemos aqui. Nós oramos por pessoas por cura. Oramos por pessoas por libertação. E no decorrer de toda a semana eu pude ver pessoas mandando mensagem: eu fui abençoada, eu fui restaurado, eu fui liberto. E se você crê nessa noite, você também poderá ser liberto, porque Jesus está aqui. E aonde Jesus está, por mais que eu não veja, por mais que eu não sinta, a presença dele está no ambiente. E Jesus está aqui. Já tem pessoas glorificando, já tem pessoas que cantou, já tem pessoas que adorou, já tem pessoas aqui nessa noite que chorou. E eu não sei qual dessa situação você está, mas o Deus que faz milagre está aqui nessa noite. Quando eu estava em casa, falando: Senhor, o que o Senhor tem para a tua igreja hoje? Ele falou: cura e libertação. Eu falei: eu nem precisava perguntar, né? Porque nós estamos numa campanha, invocando o nome do Senhor. Nós estamos para ser curados e ser libertos. E nós estamos vivendo 2026 também, um ano de coisas maiores. E se eu terei um ano de coisas maiores, a vida que eu levo hoje, até o final do ano, ela estará diferente. Os problemas que eu tenho enfrentado hoje, até o final do ano, eles não estarão mais na minha frente. E eu louvo e glorifico a Deus por esta campanha, porque realmente não basta servir a Deus, a gente precisa ser liberto. E quando eu olho para a palavra do Senhor, a palavra libertação é para crentes, irmãos. Diga para o irmão do lado: é para você, você que precisa de libertação. É para nós que servimos a Deus. Libertação não é para quem não quer Jesus. Até porque a palavra do Senhor vai dizer assim: que se o Senhor vir e libertar a pessoa de um demônio, de algo que prende ela, e ela não mudar de vida, e ela não se converter, e ela não se arrepender, o que acontece com ela? Esse inimigo que foi embora, ele volta trazendo mais 7. Então a pessoa, além de ter um problema, ela vai ter 8. Por isso que a libertação é para mim e para você que queremos Jesus. Muitas pessoas dizem: eu quero que você ora porque o fulano de tal precisa ser liberto. Mas ele quer? Ele quer, irmãos? Ele quer Jesus? Ele reconhece Jesus? Porque muitos de nós queremos a libertação, mas não queremos aquele que liberta. Nós queremos ser livre, mas a palavra de Deus diz que Jesus veio para dar liberdade àquele que estava cativo. Mas a liberdade foi conquistada na cruz do Calvário. E não é para quem quer, é para quem crê. É para quem recebe o Senhor Jesus. E quando eu olho para esta palavra aqui, esse contexto bíblico da mulher cananeia, nós estamos falando de uma mulher que não pertencia à tribo de Israel. Era uma mulher cananeia. A Bíblia vai dizer que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Israel, os judeus foram um povo eleitos por Deus. E nós somos um povo adotados por Deus. Ele nos achou. E a Bíblia vai dizer que Jesus, Ele conhece eu e você.
Jesus estava passando por aquele caminho. E se você acompanhou os 4 evangelhos da Bíblia, você vai dizer que nenhuma das pessoas que Jesus encontrou era alguém desconhecido. Ele conhecia todas. Porque o Pai revelava para ele. Porque ele tinha discernimento espiritual. E se tem uma coisa que muitas vezes nós precisamos invocar o nome do Senhor, é para que o Senhor também abra os nossos olhos espirituais, para que a gente saiba do que vai acontecer. Que Ele abra os seus olhos espirituais para te alertar. Lá em Jó, o Senhor vai dizer que antes de acontecer qualquer coisa comigo e com você, o Senhor nos avisa 2 ou 3 vezes, porém o homem não se atenta para isso. Você sabe por que nós não atentamos para os avisos que Deus nos dá? Porque nós colocamos uma identidade que é Deus falando, Vanessa. Se um profeta vir pôr a mão na sua cabeça e dizer, Deus mandou te dizer. Nós só cremos que o Senhor fala conosco quando alguém grita o nome da gente e diz, eu sonhei com você e Deus mandou te entregar algo. Aí você, e olha lá, que tem gente que fala, será que esse negócio é de Deus? Muitos de nós não conseguem reconhecer a Deus nos pequenos gestos e nos pequenos detalhes. A Bíblia vai dizer que tinha uma mulher no caminho que identificou que ela tinha uma necessidade, irmãos. Aquela mulher, ela tinha uma necessidade. Qual era a necessidade daquela mulher? A cura da sua filha. A libertação da sua filha. E uma das coisas que me chama a atenção, que é o significado da palavra clamar. Porque quando o pastor chama muitas vezes, vamos clamar ao Senhor, irmãos, tem gente que não abre a boca. A palavra clamor significa falar em alta voz, gritar para que todas as pessoas que estejam ao seu ambiente possam ouvir. Aprenda isso. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. E muita gente fala, nossa, já orei, já clamei a Deus, mas será que você ergueu a sua voz em alto som e disse, Senhor, me ajuda? Você sabe por quê, irmãos? Quando a gente está passando fase e momento de dificuldade, clamar é fácil, sim ou não? Perde alguém da família. Quando alguém recebe uma notícia, 99% das pessoas que recebem a má notícia começa a chorar, começa a gritar, começa a falar alto, começa a andar de um lado para o outro e fala coisa com coisa, e grita no telefone com alguém, vai dar notícia, em vez de ir calmo, tranquilo, ele já gritou, ele está ansioso e ele fala alto. Você sabe por quê? Porque ele tem uma necessidade. E nós, quando passamos por pressões psicológicas, emocionais, uma pressão assim que só Deus sabe, você não consegue ficar quietinho, de cabeça baixa, falar, tá bom, Senhor, tá bom, Jesus. Não, irmãos, quando a gente precisa desesperadamente de algo, a gente fala, Senhor, tem misericórdia. Senhor, o que está acontecendo? Senhor, vai lá naquele hospital. Senhor, abre a porta. Quando você vê, você já falou sozinho. Alguém diz, mas você está falando sozinho? Quando você está passando por uma necessidade, irmãos, você abre a porta do seu quarto e ora, e você consegue clamar ao Senhor. E muitos de nós só oramos e deixamos de clamar. Mas nós temos uma mulher aqui que tinha um desejo de que a sua filha fosse curada e fosse liberta, que ela não se preocupou com o que iriam falar dela. Ela não se preocupou com a opinião das pessoas. Pelo contrário, ela foi seguindo a multidão e clamando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando a gente olha para alguém que chama Jesus de filho de Davi, não é qualquer um que chama Jesus de filho de Davi. Chamar Jesus de filho de Davi são os judeus que já sabem que ele veio de Davi e que reconhece que é a descendência de Jesus. Isso é um hábito dos judeus, dos israelitas, clamar Jesus filho de Davi. Mas aquela mulher não era. Aquela mulher era uma mulher cananeia. Era uma mulher que não tinha sido criada e entendia todos os valores, e não entendia toda a religião, e não entendia todas as regras. Mas sabe o que isso me chama a atenção? Que muitos de nós que conhecemos a verdade não praticamos. Muitos de nós que somos livres nos comportamos como aquela história de uma mula ou de um cavalo que fica preso o dia todo no pé de uma cadeira. Quem já viu esse meme?
Ele está lá com uma cordinha preso em uma cadeira e ele fica o dia inteirinho ali. Você já viu ali? E por que ele não solta? Por que ele não sai? Ele não é muito mais forte que uma cadeira? O que uma cadeira pode barrar um jumento, um cavalo, né, Jean? Como? Mas se você diz para ele, fica aqui e põe ele lá, ele fica lá olhando para aquela corda no pescoço dele e dizendo, estou preso. E é isso que o diabo faz com muitos de nós. Você tem um pasto inteiro para correr e você olha para a corda que está no seu. Joel vai escrever que o cavalo prepara-se para o dia de batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. Se até o cavalo prepara-se para o dia de batalha, e eu e você não? E eu e você não estamos preparados? E eu e você não estamos indo atrás? E eu e vocês não identificamos que precisamos de Jesus? Aquela mulher estava precisando de Jesus, não para ela, mas para a filha dela que necessitava. E o que me chama a atenção dela é que essa mulher cananeia, que não tinha conhecimento, que não tinha o estudo da Torá, ela reconhecia Jesus como Filho de Deus, vindo de Davi. Isso me chama a atenção, sabe por quê? Porque às vezes aquela pessoa que não serve a Jesus tem mais fé do que você que serve. Aquela pessoa que muitos de nós julgamos, ela crê muito mais do que você crê. Ela tem muito mais reverência na casa de Deus do que muitos de nós. Eu que sou 40 anos no meio evangélico, tem muita gente que não é crente, que tem muito mais temor a Deus e demonstra muito mais do que a mim. E isso chamou a atenção de Jesus. Você sabe por quê? Porque às vezes nós queremos que aquela pessoa que está na caminhada comigo, que aquela pessoa que anda comigo, ela que tem que demonstrar santidade, é ela que tem que demonstrar reverência, é ela que tem que ser exemplo. Aí Deus fala conosco através de alguém que nem caminha com nós, para mostrar que tem que reverenciar o Senhor Deus. Ele usa às vezes quem nem você imagina para falar com você. Quando eu olho essa palavra, aqui no versículo de número 23, vai dizer que aquela mulher gritava e Jesus não respondeu para ela nenhuma palavra. Sabe por quê? Porque Jesus não fala somente através da palavra. Jesus fala através de olhar para você. Jesus fala através de uma música que você ouve. Jesus fala através de um hino. Jesus fala através de uma circunstância. Ele fala através de um filme. Ele faz através de uma adoração. Jesus fala com você de inúmeras formas. E será que você não consegue entender isso? Eu mesmo teve uma fase da minha vida que eu falei, Senhor, nossa, está tão difícil, está tão problema, tem problema na igreja, eu tenho problema em casa, eu tenho problema no serviço, eu abro o banco, eu tenho problema, eu vou na escola, eu tenho problema. Jesus, que maré de dificuldade. E eu senti uma voz dizendo assim, o que você quer, minha filha? E eu falei, Jesus, eu acho que o Senhor me perguntou o que eu quero. A única coisa que eu queria hoje era a paz. Não senti mais nada e passei aquela semana difícil. E quando chegou num domingo, uma das minhas filhas chegou e falou assim, quem é pai e mãe e já teve filho pequeno sabe, eles chegam direto com desenho. Mamãe, fiz pra você. Aqui, mãe, olha que eu acabei de desenhar pra você. E a minha filha chegou com um papel aonde mostrava uma casinha aqui, outro desenho aqui, uma árvore, e no meio da página estava escrito paz. E eu olhei para ela e falei, o que significa isso aqui? Lá onde a senhora trabalha, mamãe? E isso aqui é a igreja, mas ficou feia, não parece, né, mãe? Não parece, filha. E isso aqui, esse é o papai. E isso aqui, aí ela foi falando todos os meus problemas e no centro estava escrito paz. Aí eu falei para ela assim, e quem te ensinou a escrever paz? Ela falou assim, eu vi na televisão na hora que eu estava desenhando, eu achei tão bonita essa palavra, mas eu não sabia que era paz. E eu comecei a chorar e falei, obrigada, Jesus. O Senhor está dizendo para mim que eu tenho paz. Eu tenho tudo isso daqui, mas eu tenho paz. Então Deus fala com a gente por um desenho de um filho.
Não precisou um profeta na minha casa ou eu receber uma mensagem de Deus. Olha, eu orei por você, Deus mandou te dizer. Não, Deus está dizendo aqui, eu tenho falado com você de inúmeras formas e você não tem reconhecido a minha voz. O Senhor está dizendo aqui nessa noite, eu tenho falado com você de inúmeras maneiras e você não tem reconhecido que sou eu cuidando de você, que sou eu cuidando de tudo. Jesus olhou para aqueles discípulos e falou assim: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os discípulos até nem entendeu na hora. Por quê? Porque ele estava dizendo assim: uai, Jesus, será que não vai atender ela? Irmãos, aquela mulher não era uma ovelha simplesmente perdida da casa de Israel. Era alguém que Deus tinha chamado e dito: é minha. Jesus sabia que aquela mulher precisava dele. E quando aquela mulher chegou, irmãos, a Bíblia vai dizer que ela parou de gritar e se ajoelhou e adorou a Deus. Sabe o que acontece? A gente grita para as pessoas erradas. A gente fala alto e reclama da maneira errada. A gente tem que erguer a voz, não é para gritar com alguém ou para falar ou para murmurar. A gente tem que gritar a voz para dizer: Senhor, me socorre. Senhor, visita o meu lar. Senhor, muda a minha trajetória, porque nós gastamos energia, ficamos com dor de garganta para gritar com o cachorro, para gritar com o filho da gente, para gritar com a vizinha que não te escuta, mas para falar com Deus nós falamos: Senhor, tu conhece a minha necessidade, amém, tchau, obrigado, boa noite. Estou falando do que eu já fiz muitas vezes, minha Vandinha. Tá bom, Jesus, estou cansada. E só eu sabia tudo que eu precisava. Mas como que Jesus vai dar? Porque eu grito o dia inteiro com os outros e na hora de ver a minha necessidade do que eu preciso, eu não sou capaz de clamar a Deus por isso. A Bíblia vai dizer que essa mulher prostrou e adorou o nome do Senhor. Ela estava dizendo assim: Senhor, quem precisa sou eu. E quando Jesus olhou para aquela mulher e falou para ela assim: olha, dessa mesa aqui é os senhores que comem dessa mesa. E ela diz: Senhor, mas também de uma mesa cai migalhas, que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Irmão, essa palavra tem um significado muito forte. Para quem não sabe, naquela época ninguém comia praticamente em mesa não. Sabe onde eles comiam? No chão, nos tapetes. Sentava todo mundo baixinho, pegava a cumbuca de pão assim, colocava no chão, no centro e comia. Aquela mulher, nesse momento, ela visualizou uma mesa que não era a realidade dela. Ela visualizou uma mesa alta, porque para Jesus é no alto, irmão. Jesus tem coisas maiores. Porque para cair migalhas no chão precisava estar no alto, sim ou não? Para ficar caindo um monte de migalhas a ponto dos cachorrinhos comer, a maioria dos cachorrinhos ficam debaixo da mesa ou passando nos pés dos donos, esperando a vez de cair um pouquinho de comida para comer. E ela olhou para Jesus e falou: também os cachorrinhos comem das migalhas do seu Senhor. Você sabe, o coração daquela mulher é o coração de alguém que entendia que tinha necessidade de resolução de um problema e que não desistia porque alguém falou que ela não gostou de ouvir. Era uma mulher que tinha propósito e desejava o melhor para sua filha, independente se ela se sentisse humilhada ou não, independente se ela tinha sido bem recebida ou não. Nós queremos bênção e milagre do Senhor, mas se todo mundo me tratar bem nessa igreja. Eu quero servir Jesus se ninguém mexer comigo. Eu quero adorar Deus se as irmãs sorrirem para mim, senão eu não vou no ensaio. Eu preciso de um milagre, mas também não vou ficar implorando. Será que tem alguém que se enquadra nisso? Porque muitos de nós queremos a bênção, mas queremos ser paparicados. Precisamos do milagre, mas queremos que as pessoas tenham dó de mim e me ajude.
nós queremos que as pessoas pensam como a gente pensa. Porque, Lucélia, se não pensar como eu, não serve. E Deus está dizendo aqui nessa noite: você precisa de um milagre ou você precisa de um cuidado, de colinho, de carinho? Pergunta para o irmão o que ele precisa, se ele é capaz de te responder. Vou esperar você perguntar. Se você precisar de carinho, Ele está aqui para te dar, viu? Se você precisar de cuidado, Ele está aqui para te dar. Mas Ele tem muito mais para você do que cuidado. Ele tem coisas maiores para você do que te manter no colo, batendo na bundinha, te chacoalhando e dando leitinho. O Senhor quer te oferecer o melhor dessa terra. O Senhor tem coisas maiores para te oferecer, mas você precisa querer. E muitas coisas para nós recebermos a nossa bênção e o nosso milagre, nós precisaremos passar. E não devemos passar como vítima, mas como alguém que está em busca do seu milagre. Porque você não é vítima, você não é coitado. Pelo contrário, você é alguém que Deus escolheu, marcou o encontro com você. Ah, irmão, mas a caminhada é difícil, estou pisando em espinho, tenho que enfrentar cara feia, tenho que enfrentar a falta de dinheiro, tenho que enfrentar a humilhação. Mas qual é teu propósito? Porque muitas vezes o seu propósito vale a pena. Aquilo que você precisa vale a pena. Vale a pena orar, vale a pena jejuar, vale a pena pagar o preço. Vale a pena às vezes ter que se submeter a algumas coisas para você poder alcançar a promessa de Deus. Principalmente pessoas de gênio difícil. Tem alguém aqui de gênio difícil? Ou é só eu? Pessoas de gênio difícil têm umas provinhas a mais. Porque é difícil entender, né, irmã Adinha? Aí a prova às vezes vem não vem de cor de rosa, não. Vem de amarelo, vem de desespero. Porque é mais difícil entender o que Deus quer ou o propósito que Deus quer. Mas Ele está dizendo, não importa quem você é, eu te conheço. Eu sei como lidar com a sua vida. Eu sei como resolver o seu problema. E sabe o que me chama a atenção nessa história? Porque aquela mulher, ela foi até Jesus, mas a filha dela não foi, sim ou não? Ela estava sozinha. Só que no momento em que Jesus olhou para ela, Vitor, Ele falou assim: você e a sua casa está curada. Você e a sua casa está liberta. Porque tem muita gente que às vezes vem aqui para a campanha de cura e libertação e diz: eu estou indo, mas é meu marido que precisa, ele não está aqui hoje. Ah, é eu que, minha fulana que precisa e não está aqui hoje. Deus está dizendo: se você tiver fé como aquela mulher, essa pessoa não precisa estar aqui, porque a libertação vai lá. Através da sua fé, através da sua vida, através do milagre que é você. Porque você veio aqui buscar cura. Às vezes não é para você, é alguém que você deixou em casa. Às vezes você veio buscar o milagre, não é para hoje, mas é para o mês que vem, porque você sabe que você vai precisar. Talvez você está aqui hoje e alguém diz assim: não adianta ir lá. A pessoa falou assim: você crê nesse negócio de cura e libertação? Irmãos, não precisa das pessoas crer, precisa de você crer. Uma pessoa da sua família é suficiente para Deus mudar a sua casa. E tem pessoas, irmãos, porque nem todo mundo tem essa força, essa vontade, essa coragem e essa garra. Tem pessoas que passam por inúmeros traumas. A Bíblia vai falar de o rei Ezequias, que foi um homem que Deus falou com ele. A Bíblia vai dizer que ele foi um homem que começou a reinar novinho, ainda jovem, reinou por 29 anos. Passou uma das maiores batalhas que Israel teve que passar. Foi bem quando houve a divisão do reino norte e do reino do sul. E que o reino do norte já tinha sido destruído, todos os lugares. E a Síria veio para cima do reino dele, irmãos, e ele tinha tudo para perder a batalha. A Bíblia vai dizer que o exército da Síria cercou Jerusalém com 186 mil homens. Você sabe o que é 186 mil homens?
Se nós colocarmos aqui na frente da igreja, cercar essa igreja com 180 homens, nós já não passa? Você imagina 180 mil cercando uma cidade? E a Bíblia diz que ele falou com Deus, que ele não queria passar por essa vergonha de ser humilhado, de ser um rei que serviu ao Senhor e ter que passar por uma humilhação e vergonha dessa. E Jesus respondeu com ele, falou: Ezequias, fica tranquilo, fica para dentro de casa, não sai para fora não, e vê o livramento que eu vou fazer. Porque às vezes nós achamos que para receber vitória você tem que sair para fora e brigar, você tem que fazer tal coisa e ir lá. E Deus disse para ele: não, você fica aqui porque eu estou enviando um anjo. E a Bíblia diz que um único anjo matou 186 mil homens. E ouviu a oração de um homem. O coração dele se alegrou porque ele não foi humilhado, porque ele já vinha sendo humilhado há muitos dias. As pessoas dizendo: você é um perdedor, você não conseguiu administrar direito, agora vai invadir a cidade e nós perderemos tudo. Irmãos, quantos de nós já passamos por humilhação? E Deus está dizendo: faça uma oração como o rei Ezequias, porque eu mando um anjo lá que é capaz de fazer tudo o que você precisa. Um só. Não precisa ser um exército de anjos, pode ser um só. E aí você vai ver que o rei Ezequias, ele passou inúmeros processos no decorrer da sua vida, até o dia que, mesmo fazendo tudo certo, servindo ao Senhor de maneira certa, governando o seu trabalho de maneira certa, mas existiam algumas falhinhas que às vezes nem ele identificava. E Deus usa o profeta Isaías para chegar em Ezequias e dizer assim: o Senhor manda te dizer, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Já pensou se você recebe isso hoje? O que você precisa pôr em ordem lá? Se o Senhor fosse levar hoje, tem algumas coisas que você precisaria pôr em ordem? Irmãos, nós às vezes não ligamos para detalhes, mas o nosso Deus, ele é um Deus de detalhes. Ezequias era um homem bem sucedido, ele era um homem de Deus, mas a casa dele estava em desordem. E houve a necessidade de Ezequias se libertar daquilo que impedia ele colocar a casa em ordem. Porque muitas coisas às vezes nos impedem de colocar a casa em ordem, e nós precisamos ser libertos disso. Eu já disse aqui que a libertação veio para você que serve a Deus, irmãos. Porque tem pessoas que passam um processo rápido e outros não. Tem gente que vem para a igreja que com 2 meses, 3 meses ele está livre de tudo. Mas tem pessoas que duram 1 ano, dura 2, eu não sei o tempo que você durou, ainda vai durar. Mas o Senhor está dizendo: você precisa ser liberto. Você precisa ser liberto do passado. Você precisa ser liberto de vícios. Você precisa ser liberto de pensamentos que não condiz com a vida de um cristão. Você precisa ser liberto dos velhos hábitos. Você precisa ser liberto da sua opinião. Você precisa ser liberto do seu eu. Porque senão não tem cristianismo se não houver renúncia. Não tem cristianismo se você não matar o velho homem. Não tem evangelho verdadeiro e salvação para aquele que quer viver a sua opinião e não a palavra. E o que mais nós vemos e vivemos são pessoas que não abrem mão do que pensam, que não abrem mão do que acham, que não concorda com a palavra, que não concorda com o que Jesus disse. Eu tenho uma informação para te dar, diga por mão do seu lado: você será julgado pelo que está na Bíblia e não pelo que você pensa. Diga para ele: você será julgado pela palavra e não pelo que te ensinaram. Por isso que todo mundo tem Bíblia. Não vai dar para dizer que nós não tivemos oportunidade de conhecer a verdade, porque só não é liberto quem não conhece a verdade.
Esses dias a menina falou para mim: Érica, vamos fazer uma oração, uma campanha para Deus abençoar aquela pessoa. Eu falei: ela não precisa de bênção não, ela precisa de conhecimento. Porque quando a pessoa conhece a verdade liberta. E com a libertação a pessoa é livre. Ela pode voar, ela pode andar, ela pode trafegar onde ela quiser, ela pode alcançar aquilo que ela quiser, porque ela é livre, você é livre. E aí o que me chama a atenção para eu finalizar, que o rei Ezequias, assim que ele ouviu o recado de Deus, irmão, ele fez aquilo que eu e você devia fazer todo dia: reconhecer que estamos errados. Como é difícil, irmão Eila. Como é difícil reconhecer que eu preciso melhorar. Como é difícil reconhecer que eu preciso descer na presença de Deus. Como é difícil você ter que abrir mão de algumas coisas para você ser feliz, principalmente da sua razão. Você prefere ter razão ou ser feliz? Eu tenho certeza que quem é casado aqui sempre vai dizer ser feliz, que não adianta ter razão. E eu tenho uma notícia para você: ser feliz não é que você não tenha razão, é que a felicidade está nas suas mãos, e foi algo que deixou para você. Você escolhe se você quer ser feliz ou se você quer ter razão, porque a pessoa que decide ser feliz, Deus mostra que ela tem razão. Quem decide buscar a felicidade não tem como esconder que tem razão, porque Deus mostra. E Ezequias reconheceu na hora: Deus, estou errado. Eu acho que ele olhou e pensou: às vezes eu não estou pagando uma conta, eu não dei educação direito para o meu filho, eu acho que eu não tive tempo para minha esposa, porque eu vou para a igreja, eu viajo pelo palácio. Ele começou a fazer, irmãos, algo aqui dentro da mente dele para tentar reconhecer o que estava errado na casa dele. Porque você imagina para um homem, Sandriele, ouvir assim: põe em ordem sua casa, está bagunçada. Ele deve ter pensado: ué, mas quem limpa a casa é a mulher, né? Não é eu. Mas tem coisa, irmão, que não adianta a gente transferir a responsabilidade, é sua. Tem responsabilidade que é sua, não tem para onde você correr, você querendo ou não. E principalmente quando Deus toca em você. Esses dias eu dizia para minha filha, ela falou: mãe, por que isso? Eu falei: porque você não tem como esconder o seu chamado, por mais que você queira. Na hora que Deus quer te usar, usa. Você pode dizer: não vou, não faço, mas você não tem para onde esconder. Ele te mostra, Ele te faz, você não tem para onde esconder. E é isso que eu tenho algo para dizer aqui nessa noite. Você pode tentar esconder o que Deus te mostra, mas já mostrou. Você pode até dizer assim: não tem dom e talento. Você sabe do que você é capaz, você só não tem coragem de dizer: pastor, põe eu. Você às vezes tem grande potencial, mas não tem coragem nem de dizer: Senhor, me dá para me dar um cargo maior nesse serviço, para eu ganhar mais e poder mostrar o que eu sou capaz? Muitos de nós falamos: não tem cargo, não tem chance, não tem jeito. E Deus está dizendo: o jeito não é seu, o jeito é dele. O que você precisa é se libertar, é ser curado desse velho eu, é passar pela transformação que é o Evangelho. E muitos de nós não conseguimos ser felizes ou desenvolver porque tem alguém que do lado tenta nos amarrar, tem alguém que não caminha junto com a gente, tem alguém que está sempre colocando você para baixo. Mas siga o exemplo da mulher cananeia. Não importa o que ela estava sofrendo com a filha, ela queria a libertação da filha, ela queria a cura da filha. Ela ali não foi para reclamar, pelo contrário, ela disse: minha filha está miseravelmente doente. Você sabe o que é alguém miserável? Não é alguém pobre. Miserável é aquele que não tem nem dignidade. Existem pessoas cheias de dinheiro que são miseráveis. E eu pergunto: você é? Você precisa ter dignidade de viver bem, de comer bem, de andar bem, de ter saúde, de ter paz e de ter um monte de coisa. E quando eu for olhar para a vida de alguém, ou você olhar para a sua vida, você vai perceber que tem um monte de gente que tem muita coisa e é miserável. Não tem paz, não tem alegria, não tem prazer, não tem condição financeira, não tem apoio da família, não tem nada. O salmista diz: será que miserável sou eu?
Porque o salmista, irmãos, ele tinha dinheiro, ele tinha família, ele não tinha ele. Era ele que não era presente, era ele que não foi um bom pai, era ele que não guerreou as batalhas pela sua família, guerreou, matou guerreiros para tudo quanto é lado e perdeu a batalha dentro da sua casa. Porque às vezes você vai dizer: não, eu batalho, eu trabalho, todo mundo olha, vê que você é uma pessoa trabalhadora, que você é uma pessoa decente, que você é alguém que veste bem, e você tem perdido as batalhas onde ninguém vê. Só que isso te faz muito mal. E é isso que nós vamos orar agora. Porque às vezes você precisa ser liberto de você. Às vezes você convive com alguém que precisa da libertação, como a mulher cananeia, que dava tudo para a sua filha, e a sua filha mesmo assim vivia miseravelmente, doente e passando muitas necessidades. E para você que precisa de uma cura ou de uma libertação, é que nós vamos orar agora. Se coloque de pé. Nós vamos fazer como quarta-feira passada. Quem precisa de cura para você ou para alguém, vem aqui. E quem precisa de libertação, vem aqui, que nós estaremos orando. Não fique com vergonha do que vão pensar, vão dizer, vão fazer. Quem precisa é você. Quem precisa é você. Quero chamar nossos obreiros que vão impor as mãos sobre essas pessoas. Quem precisa de cura, vem para cá. Tem espaço aqui. Quem precisa de uma libertação, ou tem alguém que precisa de libertação, seja do vício, irmão, seja da bebida, seja do tigrinho, né? Seja de sentar na rua e não tomar tereré e não querer sair para mais nada. Tem pessoas que estão preso num vício de tomar tereré, de tomar chimarrão. Nada tira ele da calçada. Eu não sei qual a libertação e nem qual a cura que você precisa, mas o Senhor que cura e que liberta está aqui. Você crê nisso? Então fecha os teus olhos, os nossos obreiros que estão aqui, comecem a impor as mãos sobre eles. Vamos orar para que o Senhor os cure, os liberta, os restaura, entra no corpo, na alma e no espírito. Pai, muito obrigada por nós estarmos aqui. Pai, em nome do Senhor Deus, eu ministrei a tua palavra que o Senhor colocou no meu coração. Pai, às vezes tem alguém que não vai absorver nada, Pai, mas se uma pessoa aqui nessa noite creu nessa palavra, Deus, que ela seja curada. Na alma, no espírito, Pai, olha aqui desse meu lado, Pai direito, quantas pessoas precisam de cura. No corpo, tem diagnóstico médico. Pai, essa pessoa que está aqui, Deus, tem laudo, tem dor, tem angústia. Pai, a família dela tem algo, Pai, que precisa ser quebrado. Eu declaro aqui nessa noite, liberta, Deus, liberta essa pessoa de todo mal. Pai, às vezes a enfermidade é porque ela crê que ela é doente, mas nessa noite ela não vai crer mais que ela é doente, ela vai crer que ela está liberta. Pai, entra em todas as células, vai tirando células malignas.